Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela tua família. Estamos aqui nessa live, outra vez juntos, distante, mas sempre perto e juntos. Eu quero louvar a Deus pela tua família, pela tua casa, que vai ser um tempo que o Senhor vai transferir para a nossa vida tudo aquilo que Ele tem preparado para essa live. Amém? Então eu quero orar com você, vai se preparando para receber tudo que Deus tem. Pai, eu quero te agradecer por esse momento em que a tua palavra ela é revelada através do ensino, através da adoração. Nós queremos receber, Pai, toda essa transformação para que a nossa vida ela seja uma resposta dos céus aqui na terra. Pai, nós queremos ser alinhados com a tua palavra. Por isso, Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer neste dia através da tua palavra. Abençoa cada família, abençoa, Senhor, a vida de cada um, porque entregamos a Ti a honra e a glória no nome do Senhor Jesus. Amém? Agora nós vamos adorar o Senhor, fique com o louvor e que Deus te abençoe e vamos juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Já te entreguei o meu coração, todos meus sonhos e projetos coloquei em teu altar. Eu fui comprado pelo teu sangue, eu vivo só pra ti, pertenço só a ti, Senhor. Sou propriedade sua. Quero fazer valer a pena cada segundo que eu perdi. Quero viver nessa terra como se fosse o último dia. Viver pra ti. Oh, oh. Quero deixar minhas pegadas em outras nações. Quero viver incendiado, inflamando os corações. Viver pra ti. Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar. E minha vida queimará pra ti, yeah. Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar. E minha vida queimará pra ti. Oh, oh, oh. Essa é a minha decisão, viver pra ti, Deus. Já te entreguei o meu coração, todos meus sonhos e projetos coloquei em teu altar. Eu fui comprado pelo teu sangue, eu vivo só pra ti, pertenço só a ti, Senhor. Sou propriedade sua. Quero fazer valer a pena cada segundo que eu perdi. Quero viver nessa terra como se fosse o último dia. Viver pra ti, yeah. Quero deixar minhas pegadas em outras nações. Quero viver incendiado, inflamando os corações. Viver pra ti.
Só tenho uma vida pra queimar, só tenho uma vida pra queimar, e minha vida queimará pra ti. Yeah. Só tenho uma vida pra queimar, só tenho uma vida pra queimar, e minha vida queimará pra ti. Yeah. Só tenho uma vida pra queimar, só tenho uma vida pra queimar, e minha vida queimará pra ti. Yeah. Só tenho uma vida pra queimar, só tenho uma vida pra queimar, e minha vida queimará pra ti. Se a nossa escolha é viver pra você, Jesus, ao que estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, e seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. E poderoso Deus, e poderoso Deus, e poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E poderoso Deus, e poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro
seja o louvor, e seja a honra, seja a glória, e seja o domínio, e pelos séculos dos séculos, e poderoso Deus, e poderoso Deus, e poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E poderoso Deus, Lara, e poderoso Deus, e poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Deus. Minha alma anseia por ti, a cada dia, a cada instante. Minha alma anseia por ti, Deus. Poderoso Deus, e poderoso Deus, e poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Deus. Minha alma anseia por ti. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já te acomodou, já abriu espaço no teu coração, na tua alma, renovou a sua mente para você receber essa porção dos céus aí na sua casa, junto com a sua família, ou você que estiver sozinho. Eu quero falar algo que possa te trazer para uma realidade de reino. Quero falar sobre a nossa vida pessoal hoje. Quero falar o que nós estamos fazendo aqui na terra concernente ao reino de Deus. O que nós estamos fazendo com essa poderosa palavra que ela é e se revela sobre a nossa vida. O que você tem feito com isso? Então, querido, relaxa. Relaxa, porque eu creio que no final seu coração precisa estar apertado. Seu coração precisa responder para Deus dizendo: meu Deus, eu não estou fazendo aquilo no qual fui chamado para fazer. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos 16, do versículo 16 ao 21. Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 21. E aqui é uma história tremenda. Hoje eu quero falar sobre a vida do apóstolo Paulo, esse homem que marca muito a minha vida, mexe muito comigo, com a sua palavra, mas principalmente a sua posição como um verdadeiro cristão. E ele tem assim dicas, tem mover, ele tem uma revelação que, se nós olharmos para a palavra e conseguirmos atrair isso para a nossa vida, com certeza nós vamos ter
uma vida de grande êxito. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncio o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se ao Espírito e disse: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Guarda essa palavra no teu coração. No mesmo instante, na mesma hora, o Espírito a deixou. Verso 19. Percebendo que a sua esperança de dar lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando o costume que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. É sobrenatural esse comportamento de Paulo, né? Essa conduta de Paulo. E hoje eu quero falar para vocês que comece hoje a sua transformação. Comece hoje a sua transformação. Talvez você esteja pensando, mas eu já comecei. Sim, mas você pode todos os dias ter um novo começo sobre a tua vida. Um novo começo com atitudes, um novo começo com comportamento, um novo começo em ler a Bíblia, um novo começo em ler um bom livro, um novo começo em começar a perdoar, um novo começo em ser generoso, um novo começo em até alguém e abençoar. Um novo começo, você pode ir até um hospital e visitar crianças, você pode ir até um asilo, você pode começar de novo, mas algo que venha mostrar a verdadeira transformação. E eu quero falar quem é esse homem Paulo, apóstolo Paulo, um homem escolhido pelo dedo do Senhor. Algo que o Senhor Jesus Cristo revelou alto bom som, bem claro, dizendo: este é escolhido do Senhor para levar a palavra. Paulo é um nome romano de Saulo, que nasce em Tarso, na Sicília. Tarso não era um lugar insignificante, ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próximo da costa do nordeste do mar Mediterrâneo. Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado, da tribo de Benjamim, e membro zeloso do partido dos fariseus. Então, qual era o interior do Paulo, o caráter de Paulo, né? Que Saulo, um homem ainda que não conhecia Jesus, como era o seu dia a dia, como era o seu comportamento, como eram as suas atitudes, como que ele andava, o que ele militava, o que ele pregava, o que ele expressava daquilo que ele ouvia, daquilo que ele via, como que ele conduzia a sua vida, sendo um homem que tinha um bom conceito, um homem que tinha uma educação de nível, um homem que tinha inteligência, estudou com Gamaliel, um homem treinado, um homem preparado, mas um homem, Saulo, um homem vazio, um homem que não tinha passado pelo processo de uma transformação, um homem sem vida, um homem acostumado a fazer as mesmas coisas. E o que me chama a atenção é que quando Estevão foi apedrejado, as suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Após a morte de Estevão,
Paulo de Tarso assume uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Esse era Paulo de Tarso. Esse era um homem que não tinha a cultura do reino, não tinha nada da presença do Senhor. O que ele tinha era ódio, era raiva, o que ele tinha era um desejo de ver pessoas sofrendo e continuar sofrendo. Ele ignorava aquilo que se estava fazendo em matéria de cristianismo. Ele abominava o cristianismo, ele tinha um ódio mortal, tanto que ele perseguia os cristãos, entrava em casa, mandava arrancar para fora, mandava bater, mandava matar. Ele tinha essa autoridade, ele estava empossado numa autoridade do mundo. E ele era um homem questionador. Esse era o caráter de Paulo, esse era o coração de Paulo de Tarso. Um homem sem ter um encontro com Cristo. É assim que nós chegamos na presença do Senhor, cheios de deformação, sem revelação, sem conhecimento, e chegamos por um caminho que alguém anunciou através de Jesus Cristo, nos fez um convite para estar na igreja, numa célula, ou para estar num bate-papo, ou num café, em algum lugar, e de repente alguém começa a falar de Jesus. E muitas vezes achamos aquilo estranho, diz, pô, o cara é crente, eu não quero saber de crente, eu não estou afim de ouvir de Deus, eu tenho Deus. Vem os nossos questionamentos, o nosso interior ele ainda floresce com coisas antigas, até o momento de ter um encontro com Cristo. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Como o Senhor, ele é especialista em transformação. Querido, é um sopro, é um roar de Deus, é um estralar de dedos, é um de repente. A nossa vida, ela é transformada de uma maneira sobrenatural. Mas toda transformação no reino de Deus, ela tem um propósito. Ela tem um destino, ela tem um caminho. Ela tem uma direção, ela tem um foco. E a minha preocupação é que quando isso ocorre na vida de um verdadeiro cristão, como tem sido o seu comportamento após a transformação. Porque após a transformação tudo muda. E olha que detalhe importante, a transformação ela vem do Senhor. A transformação é o Senhor quem executa no meu e no teu coração. E por que Ele executa? Porque Ele tem um fim com um propósito sobre a minha vida e sobre a tua vida. E esse propósito ele precisa ser dimensionado, ele não pode ficar parado. Essa dimensão, ela precisa ter continuidade. E aí Paulo, que é Saulo, Paulo de Tarso, ele está diante de uma situação que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, mas cai sobre os pés de Paulo de Tarso as vestes de Estevão. Cara, aqui eu consigo ver já um momento de transformação. Aqui eu já começo a entender o detalhe do Senhor. Eu sempre questionei por que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um apóstolo do Senhor, morre apedrejado. Cara, não tem sentido. Ele é um homem que está fluindo, que está sendo usado pelo Senhor. O reino está acontecendo através da vida dele. Pessoas estão se convertendo, pessoas estão sendo transformadas. E de repente ele é apedrejado por aquilo que ele é, por aquilo que ele carrega, por aquilo que ele tem. A palavra de Deus, o reino de Deus. Não que Estevão fosse um homem milionário, tivesse muito dinheiro e por causa de um assalto. Não, ele foi morto porque ele anunciava as verdades do reino de Deus. Ele foi apedrejado e nesse momento as suas vestes, o sangue do Estevão vão até a roupa de Saulo, respinga sobre Paulo de Tarso. E aí então eu creio que nesse momento o Senhor falou, é esse que eu quero, é esse que ele vai dar continuidade naquilo que parou. Ele vai trazer a sequência, ele vai continuar a sequência. Estevão sai, ele vai diante da presença do Senhor, mas não para. O Senhor
tem os seus caminhos, o Senhor tem a sua maneira de fazer as coisas. Muitas vezes nós não entendemos e não conhecemos a maneira como o Senhor faz. Mas olha como Paulo de Tarso, ele foi recebendo a influência do céu sem perceber. Que no momento certo, na hora certa, o de repente dos céus viria sobre ele. Paulo de Tarso, ele partiu furiosamente na direção de Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã, as igrejas daquela cidade. De repente, algo inesperado acontece na vida de Paulo de Tarso. E o que acontece? Lá em Atos 9 fala que o Senhor diz, por que você está me perseguindo? E ele diz assim, eu te perseguindo? Mas eu não estou te perseguindo. Tá. Quando você persegue a minha igreja, quando você persegue aqueles que são meus, você está me perseguindo. E nesse momento ele fica 3 dias cego. E nesses 3 dias, Paulo de Tarso começa a ter um encontro com o Senhor, que transforma a sua vida. Aí começa um processo de transformação dos céus sobre a vida de Paulo de Tarso. E o Senhor começa a entrar na alma dele, a liberar perdão, a perdoar, a transformar interiormente. E aí ele começa a ter uma nova dimensão. Passando esses 3 dias, Ananias vai até lá, ora por ele, e ele começa a viver uma vida de transformação. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Após o encontro que Paulo teve com Cristo, o apóstolo Paulo, ele chega em Damasco e ele recebe a visita de Ananias. E lá foi Ananias quem o batizou, e naquela mesma cidade que Paulo começa a sua obra de evangelização. Lá em Gálatas 1, no versículo 22 a 23, nos mostra verdadeiramente como que as pessoas olhavam para Paulo agora, um homem transformado. Paulo de Tarso era um perseguidor. Paulo de Tarso era o inquiridor. Paulo de Tarso é aquele que perseguia, aquele que mandava matar, aquele que tinha ódio, raiva dos cristãos, da igreja, mandava apedrejar, mandava colocar fogo, ele mandava destruir. Por quê? Porque ele tinha uma ira no seu coração e os seus olhos refletia vingança. E agora, alguém que passa pelo processo de transformação, ele começa a ter uma atitude diferente. Por isso que muitas vezes as pessoas não vão entender a sua atitude quando você chega na sua família e fala que agora você é um cristão, ou quando você chega no seu trabalho e você começa a ter um comportamento diferente, você já não fala, não age, não tem uma conduta como antes, você agora começa a ter uma vida transformada. E isso sai de dentro para fora. Sabe, uma coisa forçada é muito fácil de perceber, mas aquilo que é natural é aquilo que nós carregamos. O prazer de servir as pessoas, o prazer de orar pela pessoa, o prazer de sentar e falar de Jesus para alguém, o prazer de adorar o Senhor em espírito e em verdade, o prazer de sentar e ouvir a palavra do Senhor. Sabe, é um comportamento que me dá prazer, é um comportamento que me traz crescimento, que gera uma maturidade no meu coração. E lá em Gálatas 1, no versículo 22 e 23, olha que interessante. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Ele causa um alvoroço, ele causa uma confusão na mente das pessoas, porque todo mundo conhecia um comportamento agressivo, aguerrido, de ir lá, bater, fazer, acontecer. Assim era Paulo de Tarso. Mas agora, um homem transformado, um homem cheio do Espírito Santo, que foi transformado com um propósito, anunciar a verdade do reino de Deus. Então toda transformação, ela tem uma movimentação, ela tem uma direção. Por que nós somos transformados? Para responder ao chamado pelo qual o Senhor me chamou, te chamou, para fazermos a obra do Senhor. E aí as pessoas começam a entender, mas aquele que perseguia agora é aquele que anuncia. Então é verdade que agora estão falando que agora ele tem Cristo. E ele começa a mostrar da sua forma que ele teve com o encontro, algo que está dentro do coração dele.
não por causa de uma leitura de um livro, não simplesmente porque ele pegou um estudo. Ele está falando de uma transformação de dentro para fora. Essa é a mensagem que transforma a vida das pessoas, a que está dentro do teu coração, que primeiro trabalha em você, te molda, te limpa, traz céus dentro do teu coração, traz luz sobre a tua vida, e você começa a enxergar aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso transformar, e como agora eu tenho que me comportar. E eu começo a entender que o meu caminhar, ele é totalmente diferente, porque fica tão claro, tão nítido, tão vivo, que a empolgação, ela sai de cena, e agora entra a verdade. A verdade é que eu quero mostrar quem é Cristo. A verdade é que eu quero orar pelas pessoas. A verdade é que eu quero evangelizar. A verdade é que eu não quero ficar perdendo tempo. Eu não quero ter discurso qualquer. Eu não quero ter uma palavra de murmuração. Eu não quero ter inveja, ciúme. Por quê? Porque o reino de Deus não é assim. O reino de Deus, ele é transformação. Ele vem do alto, desce e ele transforma. E quando toca na terra, eu posso andar, porque ali o Senhor ordena bênção. Como diz sobre a unção que veio sobre a vida de Arão, desce e me completa. Querido, é essa transformação que nós precisamos começar a viver a partir do momento que eu entendo quem é Jesus Cristo na minha vida. Por que o meu nome está escrito no livro da vida? O que eu estou fazendo dentro da igreja? O que eu estou fazendo na célula? O que eu estou fazendo, seja em portas abertas? O que eu estou fazendo no louvor, na dança? O que eu estou fazendo na célula como um líder? O que eu estou fazendo na célula como um anfitrião? O que eu estou fazendo na comunicação? O que eu estou fazendo na intercessão? O que eu estou fazendo na igreja infantil? Enfim, em todos os ministérios que a igreja tem, o que você faz como... O que você faz como parte do corpo de Cristo dentro da igreja? Você percebeu que as pessoas vêm ao domingo, senta, assiste o culto e levanta, e qual que é a interação com a palavra que recebeu, com as pessoas que estão do lado de fora? O que eu estou produzindo, mas o que a palavra de Deus verdadeiramente ela está transformando a minha vida? Então é tempo de você permitir essa transformação, de você entender que é necessário. Então comece hoje a sua transformação. Comece hoje a entender que você pode dar muito mais do que você está fazendo hoje. Você pode fazer muito mais. Há um propósito do céu sobre a tua vida, e esse propósito, ele está muito claro. Esse propósito de Deus, ele é totalmente definido. Ele não é meio termo. O Senhor nos salvou com esse propósito, de anunciarmos essa verdade. Porque, querido, aquilo que te transforma é aquilo que te impulsiona. Tudo que te transforma gera cura. Olha quem era Paulo de Tarso e agora vê quem é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Não pelo título de apóstolo, mas por algo que ele recebeu como incumbência dos céus para anunciar sobre a terra. E é interessante que eu poderia ter começado essa pregação com Atos 9. Quando Paulo teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. Mas eu quis começar em Atos 16, para te mostrar que do versículo 16 ao 21, que era Paulo que senta com umas mulheres que estavam perto de um rio, e ele começa a falar do amor de Jesus, e aquelas mulheres recebem a palavra que Paulo está falando. E aquilo incendeia a vida daquelas mulheres. E elas o convidam e forçam ele a ir para a casa delas. E elas querem servir a Paulo, a Silas e toda a sua comitiva que estão juntos. Porque começam a entender que aquilo que eles estão falando é vida. E começou a produzir vida. E aquela mulher fala, eu estou me sentindo uma crente. Da maneira como você fala, eu estou com essa sede, eu estou com essa vontade. Então vem até a minha casa. E ela recebe um profeta na casa dela, e a casa dela foi transformada. Só que no dia seguinte, Paulo e Silas saem para orar, e por costume, por onde ele passava, ele anunciava. E aquela mulher que era escrava dos seus senhores, que tinha um espírito de adivinhação, aquela mulher, ela começa a gritar, esse Paulo, a quem persegue, a quem anuncia, a quem traz um costume diferente para a cidade, ei, não acredita neles não.
Eu tenho o espírito de adivinhação, eu vou trazer a revelação para vocês. E aí, o grande segredo da transformação é que Paulo, ele olha para aquela mulher e ele fica inquieto. Porque tudo aquilo que nos revela, tudo aquilo que vem com revelação, tudo aquilo que traz vida, primeiro vem sobre você. E o reino de Deus, ele te mostra sempre a realidade. Naquele momento que Estevão foi apedrejado e o sangue de Estevão, ele veio sobre as vestes de Paulo de Tarso, naquele momento foi revelado quem seria o Paulo de Tarso, um novo homem transformado. Aquele sangue foi a transferência. Assim, quando Moisés morreu e o Senhor trouxe Josué, assim o Senhor faz na minha vida e na tua vida. Nada na nossa vida ficará parado. Querido, se você parar de pregar o Evangelho, até as pedras vão clamar. Se você parar de pregar o Evangelho, alguém da sua família vai ser levantado no seu lugar para dar continuidade àquilo que Deus quer. No reino de Deus não tem esse negócio que um parou e tudo para e tudo se perde. Não, o reino de Deus, ele está em movimento. Naquele momento que Paulo, ele lança essa palavra e ele expulsa esse espírito de adivinhação, o que acontece? Aquela mulher para de trazer esse espírito de adivinhação, nada mais acontece. Os seus senhores, que era dono dessa mulher, que era escrava deles, porque trabalhava em função daquilo que ela produzia como mentira, e ela ganhava um dinheiro dentro de uma mentira, porque esse espírito de adivinhação é uma mentira do inferno, que faz as pessoas ficarem presas. A maior verdade da nossa vida é a transformação, para viver a verdade com clareza e com luz. E naquele momento, aquela mulher, ela não dá mais lucro ao seu senhor, aqueles homens ficam iradíssimos e vão diante de Paulo, pegam ele, puxam para fora, batem nele, rasgam as suas roupas, lançam diante do magistrado e dizem: esse homem está nos perturbando, nós romanos, eles estão trazendo um costume diferente. E Paulo só está fazendo a verdade, falando a verdade, vivendo a verdade. E quando eu falo a verdade, eu vivo a verdade, eu ando na verdade, eu tenho um advogado que é Jesus Cristo, que me defende em todas as causas. E foi o que aconteceu com ele. Então, querido, deixa eu te mostrar algo que é muito importante para mim e para você. A experiência de Paulo é que você precisa começar a partir da sua transformação. É que a primeira coisa que vai acontecer em você é tal e qual como está escrito em Romanos 7, do versículo 15, o versículo 18 e o versículo 20. Eu vou ler simplesmente esses 3 versículos. Romanos, capítulo 7, versículo 15, 18 e 20. Paulo, no seu início da sua evangelização, no começar, ele diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom, e que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Você parou para pensar na força, no poder, na revelação que tem em Romanos 7, o 15, o 18 e o 20? Paulo está dizendo: olha, eu sou um cara que eu tenho dentro de mim uma vontade de anunciar o Evangelho. O meu espírito, ele arde, ele queima, mas a minha carne ainda me conduz para o pecado. A minha carne, ela tem um desejo de continuar fazendo aquilo que eu sempre fazia lá atrás. Paulo está mostrando o processo da transformação que o Senhor está fazendo na vida dele. Ele teve um encontro com Cristo, começou um processo de transformação, e quando ele começa a andar e anunciar a palavra, sabe o que acontece? A carne começa a reagir. Querido, nós estamos num processo, ninguém está pronto. Quando
Eu estava conversando com a pastora, eu perguntei para ela que ponto que ela estava transformada. E depois eu falei que ponto eu estou transformado. Porque uma coisa que sempre eu olhei e falei, meu Deus, como que o apóstolo Paulo, ele tem a ousadia de dizer, sede meus imitadores como sou de Cristo. Ele dizendo, ó, olha para mim, olha para a minha vida, pode olhar para o meu andar, para o meu viver, pode colocar uma câmera 24 horas sobre a minha vida, em todas as minhas ações e em todos os meus caminhos, em todo o meu falar, vocês só vão encontrar um destino, reino de Deus. Mas aqui Paulo está dando a receita, que a carne dele ainda continua gritando nas coisas velhas, mas já nasceu dentro dele a revelação da transformação. E ele fala que o Espírito está pronto para agir, está pronto para falar, mas ele encontra uma lei dentro dele, que é a carne, que ainda quer levá-lo a viver uma velha vida. Por isso que eu te falo, ainda dá tempo. Hoje, comece hoje a sua transformação. Comece hoje a buscar mais. Porque Romanos 7, 15, 18 e 20 é a mesma coisa que pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo com qualquer um. E aqui não é tempo de igreja, não é tempo de evangelho, não é tempo de ser um crente, mas é uma decisão de transformação. Eu preciso entender por que o meu nome está escrito no livro da vida. Vocês perceberam que eu tenho repetidamente falado essa mesma palavra? Por que o meu nome está escrito no livro da vida? Porque, querido, está na hora de uma transformação sobrenatural. Está na hora de você definir tempo, conduta, pensamento, olhar, o que você ouve, o que você fala. Está na hora de você entender se você está refletindo mais para a palavra ou ainda está refletindo mais as coisas do mundo. É uma resposta que só você pode dar. Eu posso te ajudar a entrar num caminho excelente que se chama Jesus Cristo. E para isso você vai ter que renunciar às coisas velhas. Querido, você querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, é dessa maneira que Deus vai agir plenamente na minha vida e na tua vida, tirando as coisas velhas. E aqui Paulo ele dá o início de uma transformação. É assim que tem que ser, é assim que precisa ser. Então deixa eu te falar 3 segredos importantíssimos. Primeiro, foque no poder de Deus e não na sua própria força. Paulo tinha uma força sobrenatural, dada pelo Sinédrio onde ele frequentava. Ele tinha cartas de autoridade para dizer, entra e faça o que quer. Até ele ter um encontro com Cristo. Se nós somos transformados para anunciar o reino de Deus, então é para isso que o Senhor nos chamou, para mostrar quem é Deus através da nossa vida. Não é para mostrar a minha vida pessoal, não é para mostrar as minhas conquistas. Tudo isso só vai tirar o foco. Querido, eu tenho observado às vezes algumas atitudes de algumas pessoas que estão até na mídia, como pastores eu estou falando, que muitas vezes o foco não está no próprio Senhor, está nele mesmo. Pastor, então você está julgando. Não, não estou julgando. Eu estou falando pelas ações, é muito nítido. Querido, o semblante fala, o posicionamento fala, o estilo de vida de cada pessoa fala. Eu não sou nada contra de você ser uma pessoa bem-aventurada. Palavra de Deus, se quiser de me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que é muito fácil de perceber, quando eu olho para Romanos 7, o 15, o 18 e o 20, que ainda tem alguma coisa que não está sendo verdade na vida daquela pessoa. Que muitas vezes ele está falando do reino de Deus, mas ele está trazendo a honra e a glória para o nome dele, para aquilo que ele está fazendo. Aparece mais o que ele faz do que o próprio Senhor Jesus Cristo, que quer fazer através da vida dele. Se você perceber, se você analisar um pouquinho, se você tiver um pouquinho da presença do Espírito Santo sobre a tua vida, você vai entender o que eu estou falando. E é aqui que você não pode se perder. Toda transformação na minha vida, na sua vida, ela tem um propósito: continuar anunciando o reino de Deus.
A força de Paulo também não era suficiente. E ele disse o seguinte, lá em Romanos 7,19: o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Então, se você for focar na sua própria força, você ainda vai continuar, por causa das decepções, você vai tirar o foco daquilo que houve como transformação sobre a sua vida, e você vai focar para o velho. E se você focar para o velho, você toda hora vai parar em algum lugar. Vai parar na força da sua vontade. Você pode tomar decisões que estão totalmente fora da presença e do eixo de Deus. Quando Paulo vai anunciar a palavra de Deus no início da sua transformação, ninguém conseguia entender e ver isso em Paulo. Por quê? Porque todo mundo conhecia quem era Tarso de Saulo, Paulo de Tarso. Todo mundo sabia quem era Tarso, mas não sabia agora quem era o novo Paulo. Tarso, nós sabemos, aquele inquiridor, aquele homem bravo, rígido. Mas agora, esse Paulo, manso, cheio de razão, cheio de amor, cheio de esperança, cheio de vida. Mas que homem é esse? Essa é a nossa realidade, essa é a verdadeira transformação. Querido, você precisa rejeitar áreas que estão ainda dominando a sua vida. Isso só compete a você. O Senhor já veio com a revelação através do Espírito Santo. Quando Paulo ficou 3 dias orando, naquele momento, ele dá sequência àquilo que aconteceu quando Estevão foi apedrejado. Aquela marca do escolhido veio sobre Saulo. E naquele momento o Senhor diz: agora começa um novo tempo, agora começa uma nova história, agora começa uma nova vida, agora vem o processo da transformação. O processo da transformação ele pode acontecer instantâneo ou progressivo. A gente percebe nitidamente que com Paulo ele foi progressivo, porque ele mesmo anunciando, ele ainda fala das dificuldades que ele tem entre revelar o Senhor e a vontade da sua carne. E você e eu não somos diferentes disso. Você só precisa entender que o progressivo, ele precisa crescer. E você cada vez mais ter fome e sede da palavra de Deus e começar a mudar todo o ambiente em que você está. E essa transformação, ela só vai acontecer do lado de fora, quando você entender que houve uma verdadeira manifestação de Deus dentro de você, porque você continua buscando, você continua orando, você continua jejuando, você continua lendo a palavra de Deus, e você continua perdoando, você continua amando as pessoas, você continua servindo as pessoas, e você continua na presença do Senhor, na igreja. Você não se torna inconstante, você se torna uma pessoa que quer mostrar quem é Cristo. E a palavra de Deus: Cristo em vós, a esperança da glória. Isso tem que ser a nossa realidade. A força da vontade, ela não basta. Não basta só ter força de vontade. Não basta simplesmente só querer tocar, só querer cantar. Ei, tem muita coisa entre tocar e cantar. Precisa ter algo que nós temos que buscar. Você tem que colocar o coração, você tem que alinhar, tirar os defeitos. Eu falo para mim: cara, você me der aqui um violão, você me der um teclado, você me der uma bateria, rapaz, mas nem os demônios ficam aqui. Porque eu não sei fazer nada disso. Mas se eu quero tocar, se eu quero cantar, eu preciso me aprimorar. Se eu quero verdadeiramente responder ao chamado que Deus me deu, eu tenho que estudar. E para isso não tem idade, não tem limite. Eu tenho que continuar a transformação. A revelação, ela vem, mas agora a habilidade, ela é minha. Ou eu busco, ou eu continuo sendo o velho homem, com uma transformação nova, mas com a velha carne ainda tendo manias e indiferença. Eu quero viver diferente. E para dizer que estou fazendo algo novo, eu fico fazendo coisas diferentes. E isso não transforma ninguém. A palavra, ela não é meio termo. Para transformar, é o que diz a palavra do Senhor, que o próprio apóstolo Paulo nos ensina. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo, esse tudo é o corpo, é a alma, é o espírito, seja transformado
conservado para o Senhor. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez de novo. Esse novo só aparece porque você permite, porque você dá condição para essa transformação crescer dentro de você e fazer você buscar, não só com qualidade. Fazer com o coração é uma coisa muito prática. Todos nós precisamos fazer tudo com o coração, mas agora é a hora da habilidade. É hora de você se esforçar, de você mergulhar, de você ter um compromisso e fazer com uma qualidade. E essa qualidade, junto com a transformação, que nós chamamos da unção, que eu estou chamando de unção, isso vai fazer com que pessoas tenham o prazer de te ouvir e de estar perto de você. Paulo escrevendo aos crentes em Filipenses, ele diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Por que ele fala isso? Porque ele tem entendido que a força dele, o foco dele, não está mais nele agora, está no Senhor. Lá em Jeremias, eu gosto muito desse versículo, 13, o versículo 23, Jeremias 13, 23, diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, você que está acostumado a praticar o mal. Quando nós somos acostumados a praticar o mal, não tem uma mudança. Mas quando eu tenho a transformação, então eu não deixo mais a carne tomar o lugar. Então, querido, foque no poder de Deus e não na sua força. Segunda coisa, foque nas promessas do Senhor e não nas dificuldades. A Bíblia nos conta que Paulo entrou no navio numa das suas viagens missionárias e era de caminho para Roma. E no meio do trajeto houve uma grande tempestade. Então todos os tripulantes quase morreram e tiveram que parar para se abrigar numa ilha chamada Malta. E lá naquela ilha acontece algo sobrenatural. Tinha uma pessoa que estava doente, Paulo vai até esse homem, ele ora, e quando ele começa a orar, aquela ilha começa a ser transformada, porque aquele homem que estava com decreto de morte, a ilha sabia, ele era o homem que reinava, que governava aquela ilha, ele foi curado pela presença que estava sobre Paulo. A transformação, uma oração que trouxe cura, e nessa transformação todos começaram a ver que o Deus a quem Paulo serve, ele é vivo, ele é eficaz. Querido, eu estou te falando em experiências instantâneas. Algo que nós precisamos começar a desenvolver, porque esse é o tempo do sobrenatural de Deus. O progressivo, ele vem, mas essa parte instantânea, eu e você temos que cada dia mais mergulhar nela, buscar mais. Ler mais, conhecer, ter um conhecimento. Falar algo com muita convicção. Não repetir o que os outros estão falando. Tudo isso começa a aprimorar a sua vida. E essa transformação que está dentro de você, que vem através do Espírito Santo, vai te habilitar cada dia mais. E quando você entrar, você sabe como responder. Quando você estiver diante de alguma autoridade, você vai saber como responder. Quando você estiver diante de uma dificuldade, você vai saber como responder. Por quê? Porque você desenvolveu a promessa de Deus sobre a tua vida. Então é tempo de você ser resposta onde não tem resposta. É tempo de você ser vida onde não tem vida. É tempo de você ser cura onde não tem cura. É tempo de você ser prosperidade onde não tem prosperidade. É tempo de você ser salvação onde não está tendo salvação. Por quê? Porque esse é o poder da transformação. Foque na promessa e não na sua própria, e não nas dificuldades. E não nos empecilhos. Talvez você esteja criando uma dificuldade. Eu não consigo, eu não sei. Eu cansei de falar isso. Eu não sei, não consigo. Querido, se eu quero, eu tenho que mergulhar. Se eu quero, eu tenho que ir a fundo. Se eu quero, eu tenho que dedicar tempo. E aquilo que eu não souber, eu vou perguntar para quem sabe. E eu tenho certeza que quem sabe vai ter prazer de ensinar. Por quê? Porque ele vê que eu estou buscando. As pessoas precisam perceber que você está buscando. E quem busca, encontra. E quem encontra é porque bateu. E quem bateu é porque a porta se abriu. Há uma sequência que ela não pode ser interrompida. E você não pode deixar as dificuldades te calar. Em 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz: de todos os lados somos prisioneiros.
mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo tinha isso como plena convicção. E o que me chama a atenção é que quando ele foi escolhido, Ananias disse: Senhor, esse não, pelo amor de Deus, isso é encrenca, isso só vai dar dor de cabeça, isso não tem nada, isso aí vai dar trabalho, isso não vai aceitar nunca um discipulado, isso não quer saber de nada. O Senhor disse: esse é meu escolhido para levar o meu evangelho, e ele vai sofrer por causa disso. As perseguições, elas virão, é muito natural, as dificuldades vão acontecer, mas elas não podem parar em tudo aquilo que você já foi transformado. Você só para por duas coisas: quando você não permitiu a transformação e quando você decidir realmente dizer: chega, parei. Então esse é o momento do Senhor dizer: então vamos, porque nós vamos ficar fazendo o que aqui? O propósito que Deus colocou na minha vida e na tua vida é para anunciar o evangelho. Tem muita gente vivendo ao contrário da revelação da palavra do Senhor. Da mesma forma acontece na nossa vida. Na vida cristã é necessário que Deus nos leve a passar, muitas vezes por algumas ilhas, para começar a tirar de dentro de nós algum sentido de perfeição. Porque muitas vezes nós estamos achando que nós estamos perfeitos demais, estamos fazendo tudo certinho, e o Senhor está dizendo: vá para uma ilha dessa, um naufrágio desse, um temporal desse, que parece que tudo vai acabar, e você chega numa ilha, você fala: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Lá está o lugar que você vai manifestar a sua transformação. E por último, foque no progresso e não na perfeição. O progresso é porque todos os dias eu desenvolvo essa transformação. O que você precisa mudar? Em que área você precisa de cura? Em que área você precisa de renúncia? Em que área você precisa de renovação? Eu tenho certeza que tem alguma área na sua vida que você pode fazer com mais qualidade. Para isso, você precisa mudar. Vou repetir o que eu já disse: estudar mais, se aprimorar mais, conhecer melhor aquilo que você tem. Não pode simplesmente dizer: não, pronto, eu já sei aqui meia dúzia de versículos, tá bom. Ei, isso não é nada. Você todos os dias precisa se aprimorar. O que eu aprendi ontem, ele me revelou sobre o ontem. Eu tenho ele como experiência para hoje, mas a revelação foi ontem. O que eu quero de revelação hoje, eu tenho que buscar hoje. Senão eu vou viver da revelação de segunda, trazendo ela para terça, trazendo ela para quarta, ela para quinta, ela para sexta, ela para o sábado, ela para o domingo, e daquela há 10 anos atrás aconteceu isso, aí eu vou trazendo ela para hoje, há 20 anos atrás aconteceu isso, eu vou trazendo ela para hoje, e parou naquela experiência que você teve aquele dia, que foi uma transformação, mas você não deu sequência, você não teve progresso. A nossa vida precisa ter progresso. Senão nós ficamos estagnados. E se nós ficarmos estagnados, nós corremos o erro de entrar na mesmice. E o dia, ele tem uma mesmice. Eu já tive dia, o que é mesmice? É repetir sempre as mesmas coisas. Teve um dia que eu tinha que ir para Santo Amaro, né? Eu ia para um lugar que eu ia pregar, e de repente eu fiz o caminho para vir para a igreja. Eu me dei conta quando eu saí da minha casa e quando eu passei o shopping Tatuapé, eu falei: ué, mas não é aqui, eu tenho que ir para Santo Amaro, eu tenho que fazer uma volta, um percurso. Mas por quê? Eu entrei no automático, naquela maneira, entrei no carro, puxa, eu preciso ir para a igreja. Sim, eu tinha que ir para a igreja, mas era para um outro lugar. E o que eu fiz? O piloto automático, liguei e fui embora. É interessante que eu estava um tempo atrás agora, um mês mais ou menos no hospital, e eu fui pegar lá um álcool gel para passar na mão, e de repente eu vi uma placa onde os funcionários, onde os enfermeiros, até médicos, eles têm que bater o ponto, e é com o dedo, né? Coloca lá o dedo, é digital, e lá tinha um anúncio que era para eles, não, é para tomar cuidado com as distrações, porque por causa das distrações, eles estavam vivendo um dia no piloto automático.
estavam repetindo as mesmas ações. Então eles tinham que tomar cuidado. Eu achei interessante aquele anúncio, é que eu estava sem o celular e eu ia tirar uma foto para mostrar o quanto o hospital estava falando para os enfermeiros, para os auxiliares de enfermagem, para os próprios médicos, não ter uma vida de rotina, porque a rotina nós repetimos aquilo que sabemos. E em Cristo nós temos que ter revelação. E para ter revelação precisa ser transformação. Invista no progresso. Não queira perfeição. A perfeição, querido, tem muito de você. E esse é o perigo. Porque a perfeição, ela sempre mostra a sua qualidade. E quando no progresso, nós revelamos quem Cristo é. Em Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Então ele fala de um progresso. Hoje começa a tomar uma atitude, começa a tornar-se o melhor, a melhor versão que Deus tem para você. Querido, faça isso. Em 1 Coríntios 15:9 diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Cara, isso aqui é sensacional. Olha o progresso que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele fala assim, que eu trabalhei mais do que todos eles. Ele fala quem ele foi, que ele se achava perfeito em perseguir, em matar, ou muitas vezes a perfeição porque eu fiz algo. Nossa, hoje eu trouxe uma palavra que eu tenho certeza que impactou as pessoas. Nossa, eu vi quantos likes, nossa, quanta visualização, porque isso hoje virou moda, pelo menos para mim, né? Eu vejo pessoas falando muito sobre isso, não sei quantas likes, não sei quantas visualizações e não sei o que, e as pessoas, uau, e eu falei, uau. O apóstolo Paulo está nos ensinando um progresso sempre no Senhor. Querido, porque o nosso caminho vai ser morrer aqui na terra para se encontrar o nosso espírito com o Senhor. Todos nós vamos passar por esse processo. Essa hora ela vai chegar. Quando essa lâmpada apagar, essa chama apagar, alguém vai ter que dar continuidade. Mas antes que isso aconteça, eu quero ter um progresso, eu quero fazer o melhor. Então, Deus é o maior interessado em vê-lo transformado. Em 2 Timóteo 4, 7-8, ele termina uma frase que muitas pessoas gostam de usar no funeral. Mas ele está falando do caráter de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. E aí, eu não posso esquecer nunca de 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como sou de Cristo. Em Filipenses 3:17 diz, caros irmãos, sede meus imitadores, e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Cara, é um negócio apaixonante. Eu termino aqui. É apaixonante você entender quando o apóstolo Paulo ele se afirma dizendo assim: ei, olha para mim, sede meus imitadores como sou de Cristo. Cara, você pode falar isso hoje. Você pode afirmar diante da sua esposa, diante do seu marido, diante dos teus filhos, dizer para ele: ei, olha para mim, sede meus imitadores como sou de Cristo. Você tem dado esse tempo, esse espaço para essa transformação. Você está investindo, você tem colocado foco nessa direção de ser uma pessoa totalmente transformada, dizer, cara, eu quero mais, eu quero buscar mais, porque eu sei que o Senhor pode fazer.
não vai ser um vendaval que vai me parar. Se eu for parar numa ilha, eu tenho recurso para aquele lugar. Se eu for para uma escola, para uma universidade, para uma faculdade, eu tenho recurso para aquele lugar. Se eu entrar numa nova cidade, eu tenho recurso para aquele lugar. Eu estou falando de nós mostrarmos um lugar que ele é transformado. Sai a eira é um lugar vazio e se transforma num rio de Deus. Então, querido, abaixa sua cabeça nesse instante, olha um pouco para você e começa a repensar o quanto você tem permitido que possa hoje começar uma transformação sobre a sua vida. Busque mais, mas foca a sua vida. Cuidado para você não perder o foco, porque quando a gente perde o foco, né, se desfocar a câmera, fica tudo torto, nós não temos a nitidez, quem é que está falando, a gente pode conhecer pela voz, mas não consegue ver o rosto. Nós temos que ser transparentes diante de tudo que estamos fazendo. Esse é um tempo tão glorioso que o Senhor tem dado para mim e para você. Esse é um tempo que nós podemos estar aí sentados ouvindo a palavra e ter a oportunidade de decidir que hoje eu quero uma transformação. Se isso aconteceu com Paulo, vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Mas que você possa um dia ter esse desejo no coração de dizer assim: cara, eu sou o que sou por causa da graça de Deus que habita em mim. Que eu e você possamos dizer para as pessoas que estão aí fora: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque o que eu carrego é uma verdade. Pai, eu quero te pedir agora no nome do Senhor Jesus, que o Senhor entre no coração de cada um, na alma, na mente, e que o Senhor comece a mostrar esse processo de transformação. Pai, que eles comecem a focar no teu reino e não nas necessidades. Que eles comecem a focar na tua presença, na tua revelação e não nas dificuldades. Que eles comecem a focar num progresso, de buscar mais, de estudar mais, de se preparar melhor para responder com mais qualidade. Esse é um tempo de nós organizarmos a nossa vida. Então, Senhor, que haja um grito dentro de nós, que possamos nos organizar para responder com mais qualidade. Chega de fazer as coisas de qualquer maneira, chega de viver de qualquer maneira. Chega de cantar de qualquer maneira, de tocar de qualquer maneira, de pregar de qualquer maneira, de arrumar a casa de qualquer maneira, de servir ao Senhor de qualquer maneira. Chega a um compromisso do Senhor, que foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. E eu tenho que responder, não com o sangue de um homem, não com um sangue de um animal, mas com o sangue de Jesus, que foi feito por mim e por você. E essa transferência, esse sangue veio sobre nós, nos limpou, nos tirou do pecado, nos tirou do lago de pecado e nos deu vida e vida com abundância. Escreveu o nosso nome no livro da vida. Agora é hora de responder. Cara, vamos fazer diferença, vamos anunciar essa verdade, mas com qualidade, com progresso. Se organize. Fala: pastor, eu estou aqui, eu quero ajudar, mas eu quero aprender mais, eu quero buscar mais, eu quero me especializar mais. Por quê? Porque eu não quero fazer mais nada de qualquer maneira, e nós não vamos fazer nada de qualquer maneira. Que o Senhor te abençoe ricamente, e que Ele possa ter te ensinado hoje, que essa vida, ela tem uma continuidade. Se você não desejar, o Senhor já desejou outro. Ele já encontrou outro. Quando Estevão está sendo apedrejado, aquele sangue dá continuidade. Eu quero falar para você agora, que ainda não aceitou Jesus. Eu quero falar para você que ainda não teve encontro real com Cristo. Eu quero falar para você que ainda não transformou a sua vida. Eu quero falar para você que talvez alguns empecilhos fizeram com que você parasse, que você desistisse, que você, não de Deus, mas de servi-lo. E querido, deixa eu te ensinar um segredo, um grande engano que as pessoas dizem: não, eu parei de ir na igreja, não, mas eu não deixei o Senhor. Querido, é muito fácil
você nunca perceber, é muito fácil você nunca entender que quando eu tiro um carvão do meio da brasa, ele aos poucos ele vai esfriando, não é imediato, aos poucos, e aos poucos você vai perdendo a força. Você sabe quem é Deus, mas você parou de servir, você parou de buscar, você parou de estar junto, de congregar, de estar na igreja, de adorar, de glorificar o nome do Senhor, de receber um óleo sobre a tua vida, de receber uma imposição de mãos, de receber um abraço, de receber uma palavra, de estar junto, olhar olho a olho e poder enxergar e poder abençoar, poder falar, poder ajudar, poder discipular. Isso é igreja. Então, para você que quer aceitar Jesus, você que quer se reconciliar com o Senhor, eu quero orar com você nesse momento. Eu vou pedir para você agora colocar a mão no seu coração e repetir essa oração. Repita após mim: Senhor Jesus, neste dia eu recebo, eu aceito Jesus Cristo como o meu único Senhor e suficiente Salvador. Entra na minha vida, me transforma, perdoa todos os meus pecados. Eu hoje decido que Jesus Cristo é o meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te aceito, eu te recebo e eu vou andar nos teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar por você, Pai. Envie o Espírito Santo sobre essas vidas, que elas sejam tocadas, que elas sejam, Senhor, transformadas agora pelo Teu poder, que haja uma transformação sobrenatural, assim como houve na minha vida e na vida daqueles que já aceitaram o Senhor Jesus, como houve na vida do apóstolo Paulo, que haja agora nessas vidas essa transformação, essa renovação. O velho foi cancelado, o velho já foi retirado da tua vida e agora começa um processo de transformação. Agora coloca foco na sua vida, busca o Senhor e Ele vai te mostrar um vivo e novo caminho que se chama Jesus Cristo, inteirado junto com a igreja, e junto nós vamos te ajudar. Você que tomou essa decisão, aqui tem um endereço, você vai entrar, vai lá colocar o teu nome, dizendo: eu decidi por Jesus Cristo, eu aceitei Jesus, ou eu me reconciliei. Então você vai colocar lá o seu nome, o seu zap, nós vamos entrar em contato com você e vamos dar sequência nessa caminhada, e algo sobrenatural vai poder acontecer, e vai acontecer através dessa decisão importantíssima que você tomou hoje. Amém? Eu louvo a Deus pela tua vida. Agora nós vamos ouvir um louvor, e eu volto já já para continuar com você. Deus te abençoe. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço, tens o nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. E como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome,
larará. E como eu amo seu nome, e tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, yeah. Pois qual é o som quando Deus desce na terra? E qual é o som, yeah. E qual é o som quando Deus desce na terra? E qual é o som, e esse é o som, e esse é o som, e esse é o som do carpinteiro batendo na porta, do carpinteiro batendo na porta. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Vamos dizer. E qual é o som, quando Deus desce na terra? E qual é o som, yeah. E qual é o som, quando Deus desce na terra? E qual é o som dele? E esse é o som do Rei do Universo tomando o seu lugar. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, habite sobre nós e reina Deus, reina sobre nós, Deus. Oh, 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 oh. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, e tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-nos, Pai. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você está sendo extremamente impactado. Meu Deus, é muito palpável a presença do Espírito Santo. É algo sobrenatural. Queridos, deixa eu falar algo importante para a minha vida e para a tua vida sobre dízimos e oferta. Deixa eu te falar num desenvolvimento de uma vida de generosidade. Até que ponto o dinheiro influencia a tua vida? Até que ponto as coisas materiais ela ganha e conquista o teu coração? Quando a palavra de Deus me ensina através do Senhor Jesus Cristo, Ele falando em Mateus 6, do versículo 25 até o 32, Ele fala de um posicionamento de uma pessoa natural que não tem generosidade em nada. É muito nítido você analisar. Mateus 6, do 25 ao 32, Ele fala de uma vida natural, de quem se preocupa, de quem está toda hora temeroso, excessivamente preocupado, cheio de medo. E o Senhor, Ele faz uma comparação sobre as aves dos céus que Ele alimenta, e Ele fala: como que eu vou encontrar fé em vocês? Pelo comportamento que vocês estão tendo. A nossa ansiedade, a nossa preocupação, ela não vai acrescentar fé, pelo contrário, ela vai acrescentar desesperança, ela vai acrescentar incredulidade, nervosismo, ira, briga, decisões erradas. E eu aprendi um segredo através do dinheiro.
O dinheiro, ele é uma força, porque ele tem poder de compra. O dinheiro, ele é uma força que ele fala, o dinheiro fala. O dinheiro, ele traz benefícios para aquilo que precisamos ter, não só em casa. Mas eu estou falando de você agora olhar de uma maneira global, o mundo inteiro. Aonde a sua generosidade, ela tem sido depositada? Deus quer que nós sejamos sempre generosos. E a generosidade, ela tem que ser algo em primeiro lugar na nossa vida. Porque em Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor acrescenta porque Ele tem prazer, Ele é generoso em acrescentar na minha vida, na tua vida, aquilo que precisamos: o comer, o alimentar, o vestir, o calçar, o ter uma casa, ou ter as coisas. O Senhor, Ele tem prazer de te abençoar. Para isso Ele te dá habilidade, para isso Ele te dá sabedoria. Isso compete a você. Agora, generosidade é por causa de uma decisão de transformação. Porque a generosidade me faz enxergar não a minha vida, não a minha necessidade, mas as pessoas no qual elas precisam ser alcançadas. E esse é um processo que a igreja precisa viver. E a igreja precisa desenvolver generosidade. Olha o que diz em Provérbios 22:9. As mãos generosas são abençoadas, porque repartem o que tem com quem precisa. Eu não estou falando só de comida, não estou falando só de roupa. Eu estou falando de missões. Estou falando de enviar pessoas e continuar enviando, porque não é só enviar e deixar lá, mas é continuar enviando todos os meses a generosidade para que aquela pessoa continue desenvolvendo o qual ela foi enviada. Quando abrimos outra igreja e começarmos esse processo, essa generosidade, ela tem que alcançar aqueles que estão do outro lado. Por quê? Para que o reino de Deus seja propagado, para que o reino de Deus seja alcançado. Então dinheiro não é só pagar a conta. Nós vamos mudar essa mentalidade, dinheiro para pagar a conta. Não, o dinheiro, ele tem na minha vida um caminho, e o caminho se chama vida de generosidade. Nós nascemos egoístas, mas Deus quer transformar esse egoísmo em generosidade. O generoso sempre prosperará. Em Provérbios 11:25 diz: o generoso sempre prosperará. Então, querido, com esse coração de generosidade, que você hoje aprenda a ter uma vida de generosidade, com o seu dízimo, com a sua oferta. Você tem aqui no rodapé o nosso endereço, a conta. Faça o seu depósito ou online, como você achar melhor, como você consegue fazê-lo. Faça, porque esse é o momento em que nós queremos aprender a ser generoso. E essa igreja, ela está sendo generosa em outros lugares nesse tempo. Nós estamos aprendendo a enxergar além das nossas necessidades, que temos, são muitas. Mas nós estamos aprendendo a exercer essa palavra. Sabe por quê? Porque na transformação eu tenho vida de generosidade. Pai, eu quero te agradecer por cada dizimista fiel, por cada ofertante que tem o prazer de viver essa vida com generosidade. Que eles sejam abençoados em tudo que vier parar nas suas mãos, que eles sejam prósperos, que eles sejam sempre provedores das necessidades de quem não tem. Pai, nos ensina a ser generoso, nos ensina a desenvolver uma vida de generosidade e a abençoar, porque quem supre todas as nossas necessidades é o Senhor. Obrigado por esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor continue falando ao teu coração, em nome de Jesus. Como eu amo seu nome, e tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, e tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome.
esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. E como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aleluia. E como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo, mais lindo, mais doce. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Glória a Deus. Tenho certeza que sua vida ela não será mais a mesma, amém? Obrigado por você ter dedicado esse tempo a você mesmo. Obrigado por você ter investido na sua vida e ter permitido que essa palavra venha trazer uma transformação na sua vida. O Senhor te abençoe, que o Senhor te enriqueça em todo o tempo, você e a tua casa. Seja cada dia mais o celeiro do Senhor. E nesse tempo de transformação, que você alcance altos lugares e comece a definir a sua vida. O Senhor te abençoe e até o próximo dia. Um grande abraço no nome de Jesus.